E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula eu quero tentar explicar para vocês, né, um resumão dessa primeira atividade, e dessa forma vocês conseguirem resolver, tá bom? De praxe, aqui nesse início você tem as informações sobre o título da atividade, a entrega dessa atividade, certo? A playlist onde você vai poder encontrar esse vídeo. Peço que, né, você consiga salvar de preferência as fotos em um PDF só, para mandar um arquivo para mim e não 10 fotos. Se possível, faz isso. No final vai ter o gabarito para a conferência, né, e provavelmente vai ter uma outra questão que eu estou conferindo aqui agora, né, que talvez tenha uma resposta errada no gabarito, mas eu vou arrumar. Aí eu posto no grupo, tá bom? No Classroom. Pessoal, começando aqui com essa segunda parte, o que é permutação? Troca, certo? Permutação são troca de lugares, certo? Então imagina assim, eu tenho 3 amigos e eu quero sentar num banco de 3 cadeiras. Quais são as possibilidades de a gente sentar ali? Quais são as combinações? Eu sentar na primeira cadeira, eu sentar na segunda e na terceira. Da mesma forma os meus amigos. Então é isso que a gente vai ver, essa permutação, essas trocas. Como que essas contas podem ser feitas? Então, a permutação, a notação dela é assim, ó, permutação de n, né, de um número, é n fatorial. Então, olha só aqui. Um anagrama, né, é um tipo de permutação. Anagrama são, por exemplo, a gente consegue, a gente pega uma letra, no caso aqui, sol, né? Ó, vamos escrever todos os anagramas da palavra sol. Sol não tem 3 letras? E as 3 letras são todas diferentes uma da outra? Então, se eu mudasse a ordem dessas letras, né, colocando o S primeiro, o S por último, o O primeiro, o L primeiro, a gente invertendo essas possibilidades. Quantas palavras diferentes, quantas anagramas a gente consegue formar? Então, se a palavra, no caso aqui, sol, ela tem 3 letras, então vai ser permutação de 3 igual a 3 fatorial. 3 fatorial igual a 3 vezes 2 vezes 1, que vão dar 6 anagramas, certo? Olha aqui a número 2. A número 2 está falando assim, ó, de quantas maneiras 5 pessoas, A, B, C, D e E, podem ser dispostas em fila indiana, certo? Em uma fila. Então, imagina assim, essas 5 pessoas, elas podem estar em qualquer lugar da fila. Se eu tenho 5 pessoas, permutação de 5 vão ser 5 fatorial. 5 fatorial é 120, ok? Agora imagine aqui o seguinte, imagine que eu tenho, eu vou segurar uma pessoa no lugar da fila. Por exemplo, a pessoa A é a primeira da fila. Se a pessoa A é a primeira da fila, eu não vou mexer com ela mais. Quantas pessoas que sobrou? Eu não tinha 5 pessoas? Se eu segurei uma pessoa, sobrou quantas? 4. Então, essas 4 pessoas que vão trocar de lugares entre elas. Então, por isso que a permutação aqui vai ser de 4 fatorial. Ok? São as posições que mudam. Olha aqui, por exemplo, começando em A e terminando em B. Ou seja, eu segurei 2 posições. Me sobra 3 para trocar. Por isso, 3 fatorial. Estamos falando de letras aí, tá? E não de números. Olha o exemplo que muda aqui na 3. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 7 e 9, quantos números de 6 algarismos distintos podemos formar? 6 algarismos distintos são diferentes. Então, eu não tenho aí 6 fatorial? 6 fatorial é igual a 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Por isso, eu tenho 6 números, certo? Por exemplo, 123. 123 não é diferente de 321? Então, a ordem deles ali altera o resultado. Vão dar resultados diferentes, certo? 6 fatorial é igual a 720. Olha só essa aqui, olha só a B, né? Que diferente. Quantos números pares de 6 logaritmos distintos? Aí você olha aqui. Desses números aqui, galera. Desses números aqui, quais são pares aqui? Você tem o 2 e o 4 que é par. Então você tem 2 opções para ser par. Então entende? Eu tenho 2 opções para ser par. Segura aqui o 2. Então um dos números
são seis algarismos, né? Um dos 6 números, no caso geralmente é o último, ele é par, certo? Para ser par, o último tem que ser, nesse caso aí, 2 ou 4. Segurei o último, que são 2 possibilidades. Esse último não é um dos 6 números? Sobrou quantos então agora? Sobrou 5. Então, 2 vezes 5 fatorial. Ok? 2 vezes 5 fatorial. Por isso que aqui você tem 2 vezes 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Na mesma explicação serve aqui para C, que eu estou falando de número ímpar. Segurei o 4 porque são 4 ímpar. Sobrou 5 posições. 5 fatorial. 4 vezes 5 fatorial. Quantos são os anagramas da palavra perdiz? A palavra perdiz, todas as letras são diferentes. São 6 letras. 6 fatorial, dá 720, não dá 72 aqui, 720. Faltou um zerinho aqui, né? Agora, olha aqui. Número 1, calcule. Permutação de 4, 4 fatorial. Quanto que vai dar isso? Permutação de 6, 6 fatorial. Permutação de 7 dividido por permutação de 3. Quanto que é 7 fatorial? Quanto que é 3 fatorial? E você divide um pelo outro. Eu já vou mudar aqui o quadro para um quadro branco, que aí fica melhor para explicar essa parte. Aqui, da mesma forma, a permutação de 3 mais permutação de 5 dividido por 2 vezes a permutação de 4. Ok? Vamos lá para o quadro, que aí eu consigo explicar melhor essa parte lá. Deixa eu mudar aqui para a apresentação. Aí a gente vai para o quadro. Onde está você? Aqui. Pessoal, dá uma olhada aí na tela, que nós temos um quadro, certo? A pergunta, uma delas era 7 fatorial dividido por 3 fatorial, certo? 7 fatorial, você tem que, 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Você pode cortar esse com esse. Por que a gente corta? Para não precisar multiplicar, nem dividir. Então você já diminui a conta. E vai fazer isso aqui, ó. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Então, o que aparecer aqui vai ser sua resposta. Certo? Deixa eu fazer aqui o outro agora. O outro nós temos assim. Opa, oh meu Jesus. Cadê? Onde eu estava? Segundo ano. Abre, Ronan. Aqui, então, a letra D, ela está dizendo o seguinte. Ela está dizendo 5 fatorial mais 3 fatorial dividido por 2 vezes 4 fatorial. 5 fatorial mais 3 fatorial, 5 fatorial dá quanto, gente? Quanto que dá 5 fatorial? Cadê minha calculadora? 5 fatorial dá 120. Então, aqui eu tenho 120. Mais 3 fatorial. 3 fatorial é 6. Dividido por 2 vezes 4 fatorial. 4 fatorial dá 24. Vezes 2 dá 48. Então, a sua resposta, 126 sobre 48. 126 sobre 48, você consegue simplificar. Então, ela vai ficar 126 dividido por 48. 126 dividido por 2 dá 63. Aqui dividido por 2 dá 24, que dá para dividir por 3 de novo depois. Então, dá para você dividir direto aqui por 6, divide por 6, para você chegar no resultado final, tá bom? Professor, mas eu vi essa daqui que o gabarito está errado. Sim, o gabarito está errado porque na conta que eu fiz direto na calculadora, na conta que eu fiz, eu acabei errando, né? Não errando, porque é comum a gente fazer isso na matemática. Porque olha só para vocês entenderem o que eu fiz aqui. Porque deu aquele resultado lá.
eu fiz assim, em cima não deu 126? Embaixo não era 2 vezes 4 fatorial? Como a ordem não altera, então eu peguei 126, dividi por 2, e o resultado eu multipliquei com 4. Por isso que tinha dado esse pequeno viés diferente aí na nossa resposta, certo? Mas deixa essa como resposta final, então, a simplificação de 126 por 48, tá bom? Vai dar 126 dividido por 6, dá 21. Né? 48 dividido por 6 dá 8. Então, a resposta final aqui da letra D, dá 21 sobre 8, tá bom? Então, essa é a resposta oficial aí dessa questão, beleza? Então, vamos seguir adiante. Vamos seguir aqui adiante com as demais questões. Cadê você? Ó, a letra E e a letra F, percebe que tem um Azinho ali no meio? O Azinho é o arranjo, que você já aprendeu, né, na atividade anterior, como fazer o arranjo. Então, você vai pegar o arranjo de 8 tomados de 5 a 5, dividido por permutação de 3. Aqui, permutação de 7, dividido pelo arranjo tomados de 3 a 3. Ok? Então, essa aqui então, é a número 1. A número 2, ó, qual é o número de anagramas da palavra livro? Mesmo exemplo que está lá. Exemplos você tem de monte aí neste material. Então é só pegar esses exemplos. 3. De quantas maneiras uma família de 10 pessoas pode sentar-se num banco de 10 lugares para tirar uma foto? Também já expliquei ali em cima. Eu não vou dar resposta de graça, né? Basta você fazer a continha. Essa aí está bem claro, né? 10 fatorial, é verdade. Considere a palavra Brasil. Quantos são os anagramas da palavra Brasil? Tá ali. Tudo diferente as letras, né? Quantos anagramas começam por B? Segura o B e calcula o resto. Quantos anagramas começam por B e terminam com L? Segura o B, segura o L. As posições que sobrou é um fatorial, permutação. Quantos anagramas apresentam as letras BR juntas nessa ordem? Segura o BR, o restante você vai calcular como permutação, o restante das posições. Beleza? Aqui, no caso, a permutação com repetição, a diferença é que, por exemplo, na parte de baixo, no denominador, vão aparecer o que está repetido. Então, olha só esse exemplo aqui na tela. Qual é o número de anagramas da palavra infinito? Infinito, nós temos letras repetidas, não temos? Repetido aqui é o I. O I repete quantas vezes? O I repete 3 vezes. E o N que repete 2 vezes. Nós não temos mais repetição. A palavra infinito tem quantas letras? 8. Portanto, vai ser 8 fatorial, 8 letras, dividido pelas letras que repetem. 3 fatorial vezes 2 fatorial. Entendeu? Então, o que está repetindo eu coloco embaixo, né, para poder entrar na conta também. Então, 8 fatorial, percebe que o 8 a gente vem até o 3 fatorial, porque dá para cortar 3 fatorial com o 3 fatorial. Aí sobra 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, dividido por 2, que vai ter essa resposta aqui. A mesma coisa aqui no exemplo 2. Aposentado. Quem são as letras que repetem? Percebe que é o A e o O. Por isso que aqui tem 2 fatorial vezes 2 fatorial. São as palavras, são as letras que se repetem. Fazendo aqui o cálculo, então nós temos essa resposta aqui. Exercício proposto desse assunto está aqui. Calcule o número de anagramas da palavra sossegado e rodoviário. O último assunto da aula é a combinação simples. Né? Aqui tem um exemplo bem claro para a gente poder pegar. Um pizzaiolo tem à sua disposição ingredientes para pizzas nos seguintes sabores: atum, queijo, calabresa, milho e portuguesa. Quantas são as possibilidades de pizzas que podem ser feitas com 3 sabores diferentes? Ou seja, imagina assim, eu tenho 5 possibilidades, só que eu não quero usar 5.
Eu quero usar só 3 possibilidades aí. Então, eu começo a fazer grupos de 3 em 3. Professor, mas se eu for fazer isso na mão, um grupo, outro grupo, vai demorar muito. Sim, por isso que tem conta para fazer isso. Tem fórmula para fazer isso, certo? E nesse caso, nessa fórmula, a gente usa o quê? A gente usa uma fórmula chamada combinação. Porque a combinação, né, ela vai ser, de fato, a junção de uma permutação, certo? Com um arranjo. Então, ela vai ser uma mistura de tudo aqui um pouco, certo? Lembra que lá na fórmula do arranjo, não era só n fatorial dividido por n menos p fatorial? Não era esse o arranjo? Então, eu quero fazer esses arranjos. 5 tomados de 3 a 3, certo? E eu vou colocar aqui do lado de fora a quantidade de elementos que eu quero. É de 3 a 3? Então, eu vou colocar esses elementos aqui fora. Por isso, permutação do lado de fora. Então, n fatorial dividido por n menos p fatorial multiplicado por p fatorial. Eu sei que falando aqui fica difícil de entender, mas na prática você vai ver que fica muito claro. Então, olha aqui a fórmula básica da combinação. N fatorial dividido por n menos p fatorial vezes o p fatorial, certo? Geralmente a combinação a gente representa dessa forma aqui, ó. N sobre p, sem o risquinho no meio. Se você vê isso dessa forma, é uma combinação. Ou dessa forma assim, né? C de n tomados de p a p. Combinação de n tomados de p a p. Então, olha só aqui o exemplo. Calcule, né, a combinação de 8 tomados de 3 a 3. Lembra, ó, o primeiro é n, o primeiro númerozinho é n, e o segundo númerozinho é o p. Então, nesse caso aqui, ó, do nosso exemplo, vamos aumentar um pouquinho aqui a tela. Nesse caso aqui do nosso exemplo, o n é quem? 8. O p é quem? 3. Então, no lugar do n, eu coloco 8. No lugar do p, eu coloco 3. Embaixo, 8 menos 3 dá quanto? 5. Então, 8 menos 3 dá 5, ao fatorial do lado de fora. Então, pula para cá. 3 fatorial, pula para cá também. Então, quanto que é 8 fatorial dividido por 5 fatorial? Posso abrir o 8 até chegar no 5 para cortar o 5 com o 5. E o que sobrou eu faço a conta. Tem algumas pessoas que têm facilidade com simplificações, que eu acho válido. Por exemplo, 8 dá para dividir com 2? Dá. Fica 4. 6 dá para dividir com 3? Dá. Fica 2. Então, dessa forma, a resposta é 4 vezes 7 vezes 2. Talvez de cabeça fica mais fácil fazer isso. É interessante esses macetes de simplificação, principalmente na hora de prova, de teste, Enem, vestibular, que você não tem muito tempo. Olha aqui a letra B. Combinação de 10 tomados de 2 a 2. No lugar do N, coloco 10, que é o primeiro número. No lugar do P, coloco 2. A gente faz a conta aqui. E nós temos, então, né, essa resposta. Combinação de 10 tomados de 2 a 2. Depois eu vou explicar um jeito que eu faço, né, que talvez seja mais prático para quem não quer fazer essa conta toda, quer fazer uma conta mais reduzida, que é a gente pular daqui dessa primeira parte direto aqui para essa parte aqui. Então você elimina isso e você elimina isso da sua conta. Tem um jeito, tá? Vamos determinar o valor de x na equação. Também tem como. Olha só, se está dizendo aqui que a sua combinação é de x tomados de 2 a 2, ele quer saber o número de elementos. E o resultado disso é 15. Ótimo. Então, na onde tem o n, você vai colocar o x. X fatorial em cima e x embaixo. Certo? Igual a 15. X fatorial em cima, como que a gente simplifica isso? Abrindo, ó. X fatorial, que imagina assim, é do x para trás, né? Então, por isso que aqui eu tenho x vezes x menos 1, que é o de trás dele, vezes x menos 2, que é o de trás dele. Por isso que fica assim. Professor, mas por que você foi até o menos 2? Porque embaixo tem menos 2. X menos 2. Porque eu consigo, então, fazer o quê? Cortar esse x menos 2 de cima com o x menos 2 de baixo. Some. Isso igual a 15. Então, dessa forma, a gente tem aqui, ó, x vezes x menos 1 sobre 2 igual a 15.
Aí fica mais fácil a gente terminar. Se a gente faz a multiplicação, ó, x vezes x, x ao quadrado. X menos 1, x vezes menos 1 dá menos x. Por isso que ficou desse jeito aqui, ó, igual a 15. Se eu passo esse 2 para o outro lado, ele vai multiplicar. Então, isso aqui vai virar o quê? Uma equação, olha o 2 ali. O que vocês conhecem aqui? Uma equação do segundo grau. Então, como que a gente acha o valor do x? A gente acha lá com Bhaskara. Então, o x vai ser o quê? O x pode ser 6 ou pode ser menos 5. Só que o negativo não serve para a nossa conta, certo? Porque você não tem a combinação de números negativos. Então, a sua única resposta real é o 6, certo? Aqui, a única resposta real vai ser o 6. O 5 negativo não vale, certo? Você elimina o negativo. Olha aqui mais exemplos, então. Quantas comissões constituídas de 3 pessoas podem ser formadas com 5 pessoas? Certo? Tenho 5 pessoas fazer comissões de 3. Então, eu tenho aqui uma combinação de 5 tomados de 3 a 3. No lugar do N, coloco 5. No lugar do P, coloco 3. Faço a conta e vejo a quantidade de comissões que eu consigo fazer. Olha só aqui, exemplo 4. Uma sala de aula tem 18 meninas e 14 meninos. De quantas maneiras o professor pode formar grupos de 5 alunos, sendo 3 meninas e 2 meninos? Então, são 2 grupos separados, certo? Primeiro, olha só aqui. Como que eu faço essa conta? Combinação de 18 meninas tomadas de 3 a 3, vezes a combinação de 14 meninos tomados de 2 a 2. Então, qual é a primeira comissão das meninas? Você tem 18 meninas no lugar do N, né? Tomadas de 3 a 3. Então, no lugar do N, coloco 18. No lugar do P, coloco 3. Vezes, isso aqui é uma conta de vezes, a comissão dos meninos. 14 meninos tomados de 2 a 2. Acho quanto que dá aqui, acho quanto que dá aqui. Você vai ter isso, você vai ter isso. Acha a resposta de cada um e você chega lá no resultado final. Gente, eu não estou explicando isso no meio porque são multiplicações. E vocês já sabem que, por exemplo, aqui 15 fatorial dá para cortar com o de baixo, 15 fatorial. 12 fatorial dá para cortar com o de baixo, 12 fatorial. Ou seja, você vai simplificando para a tua conta acabar mais rápida. E aqui nós temos os nossos cálculos aqui. Eu coloquei só probleminhas, que aí fica mais fácil de pensar. Um torneio de futebol será disputado em 3 sedes a serem escolhidas entre 7 cidades, ou seja, combinação de 7 tomadas de 3 a 3. 7. 30 alunos participam de um sorteio promovido pelo professor de matemática. Se ele dispõe de 3 prêmios idênticos, de quantas formas poderão ser escolhidos esses alunos? 30 alunos para 3 prêmios. 30 tomados de 3 a 3. Uma classe tem 35 alunos. O professor organiza uma prova oral para a qual 6 alunos serão sorteados ao acaso. Pode ser qualquer um. De quantas formas o professor poderá escolher esses alunos? 35 alunos, tomadas de 6 a 6. É uma combinação. De um baralho de 52 cartas, sorteamos simultaneamente 2 cartas. Quantas são as possibilidades de sorteio? 52 tomadas de 2 a 2. E por último, uma semelhante àquela dos meninos e das meninas, uma empresa possui 35 funcionários, dos quais 15 são homens e 20 são mulheres. Desse modo, qual é o número de comissões de 5 pessoas que pode se formar com 3 mulheres e 2 homens? Faz a combinação de mulheres, faz a combinação de homens, multiplica as duas e chega na resposta. O que eu quero mostrar para vocês aqui, antes de encerrar a nossa aula, deixa eu ver se eu consigo mudar aqui o nosso quadro, é uma dica que talvez facilita na hora de fazer a conta. Pelo menos, né, comigo me ajuda pra caramba. Deixa eu limpar aqui o meu quadro. Opa, limpar o quadro. Deixa eu mudar aqui agora. Tirar aqui minha cara feia da tela. Vamos lá, filho. Olha só, galera. Eu tenho a combinação de 10 tomados de 2 a 2. O que eu posso pensar assim? Combinação de 10, certo? Nesses 10,
eu não tenho que escolher 2, certo? Então, imagina o seguinte. Entre os 10, escolhi o primeiro aluno, certo? Uma primeira pessoa. Então, eu não tenho 10 possibilidades para escolher a primeira pessoa? Beleza, fui lá e escolhi a primeira pessoa. Tinha 10 possibilidades para escolher a primeira. Não são só 2 pessoas que eu quero? Só 2. Então, se eu já escolhi a primeira entre os 10, a segunda pessoa, sobrou quantas pessoas para mim escolher? Eu não tinha 10? Já não escolhi uma? Sobrou quantas pessoas agora para mim escolher a segunda? Sobrou 9. Vezes 9. Beleza, escolhi, ó, aqui não é 2. Você tem que perceber que ali em cima tem 2 números. Certo? Escolhi as 2 pessoas. Dividido pelo quê? Pelo fatorial daquele número que é o P ali. Certo? Sempre assim. Por exemplo, aqui, 2 vezes 9, 10 vezes 9. 10 vezes 9 é 90. 2 fatorial é 2. 90 dividido por 2, a resposta fica 45. Certo? Então, isso é muito importante você entender aqui também, porque é uma forma de você chegar mais rápido no resultado final. Uma outra coisa que dá para fazer é o quê? Por exemplo, qual é a combinação de 10 tomados de 2 a 2? Você já sabe que é 45. Qual é a combinação de 10 tomados de 8 a 8? Olha, mudou, 8 a 8. Qual vai ser? Nesse caso, o que eu aconselho você a fazer? Se você fazer a combinação de 10 tomados de 8 a 8, não vou fazer a conta aqui, mas é só a gente fazer aqui direto na calculadora. 10 combinado com 8, 45. Percebe que é igual? Percebe que é igual? Por que que é igual? É só você olhar assim. Esses 2 números aqui não são iguais? São. Esses números aqui, se somados, não dá 10? Sim. Então, a gente chama de combinação complementar, né? Olha só. Se eu tenho, por exemplo, assim, a combinação de 100 tomados de 2 a 2 é igual à combinação de 100 tomados de 98 a 98. Qual conta é melhor de se fazer? Com certeza, essa é melhor de se fazer, que é mais rápida. Então, por exemplo, se eu vou lá e coloco uma conta para você assim, qual que é a combinação de 20 tomados de 15 a 15? Caramba, professor, 20 vezes 19, vezes 18, vezes 17. É uma conta muito grande, né? Como que você faz para chegar mais rápido? Pô, 20 tomados de 15 a 15, 15 para 20 não é 5? Então, combinação de 20 tomados de 5 a 5. Olhando assim, você consegue fazer mais rápido isso daqui, certo? Então, sempre, claro, né? Você opte por aquilo que for mais rápido. Às vezes é mais prático você usar, né, uma. Às vezes é mais prático você usar outra. Da mesma forma, o modo de resolver, né? Aquele que eu expliquei agora há pouco ali. Se, por exemplo, eu faço uma combinação de 100 tomados de 3 a 3. Vamos voltar aqui. 100 tomados de 97 a 97. Vamos lá. Faz essa conta para mim. Aí você pensa, pô, professor, matou a gente. Não. 97 para 100 não é 3? Então, basta eu fazer aqui a combinação de 100 tomados de 3 a 3, certo? Vamos tentar naquele último esquema que eu fiz agora. 100. Eu não tenho que desse 100 escolher 3? Escolhi o primeiro, 100. Escolhi o segundo, 99. E escolhi o terceiro, 98. Dividido por, pego esse número que está aqui e jogo ele para baixo em forma de fatorial. Ou seja, 100 vezes 99 vezes 98 dividido por 3 fatorial. 3 fatorial, você já sabe que 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 3 fatorial é igual a 6. Ou seja, você pode, numa calculadora, você faz 100 vezes 99 vezes 98, divide por 6, que você vai chegar na sua resposta final. Nesse caso aqui, ó, você tem a combinação de 100 combinado com 3. A tua resposta aqui vai ser 161.700, certo? Então, ficou então nossa aula gravada.
Qualquer dúvida me chame, certo? Geralmente, de preferência, de segunda a sexta, tá bom? Mas por enquanto é isso. Qualquer dúvida, então, estou à disposição de vocês, ok? Eu vou parar aqui a apresentação, voltando aqui para a tela. Estamos acabando. Respira. Um beijo, um abraço para todo mundo e até mais, galera. Tchau. Parei.